Exercício número 1 da aula 91 do 8º ano do ensino fundamental. Qual é a área do trapézio abaixo? Pois bem, primeiro vamos relembrar o que é um trapézio. Um trapézio é um quadrilátero. O que é um quadrilátero? Que tem 4 lados, tá? Mas a característica do trapézio é justamente essa aqui, ó. O trapézio, ele tem duas bases que são paralelas. Duas bases são paralelas, mas uma é maior e outra é menor, ok? Então a gente chama essa base que tem a maior medida, a gente chama de base maior. Vamos representar com um B maiúsculo. E essa aqui de cima, base menor. Vamos representar por um B minúsculo. Certo? Pois bem, o que é a altura de um trapézio? A altura de um trapézio é a distância entre uma base e outra, formando um ângulo de 90 graus. Então, é o comprimento de um segmento de reta que vai de uma base a outra, formando ângulos de 90 graus. Certo? Então, isso aqui, ó, representa a altura do trapézio. Como é que nós calculamos a área? Para calcular, vou escrever aqui, área do trapézio. Para calcular a área, o que é que eu faço? Eu pego a base maior, somo com a base menor, primeiro faço isso, depois eu multiplico pela altura e depois de tudo isso feito, eu vou dividir isso por 2. Pronto, é dessa maneira que eu calculo a área de um trapézio. Pois bem, agora vamos analisar as informações que são dadas ali no problema. Você consegue ver comigo que a base maior é representada pelo A? Este valor aqui, ó, que mede quanto? Mede 7 centímetros. Mais, quanto mede a base menor? É aquela lá em cima, ó, que mede 3. Então, mais 3. Vou fechar parênteses e multiplicar pela altura. Mas qual é a altura? É essa distância aqui, ó, representado pelo H, que mede quanto? 4. Tudo isso dividido por 2. Agora vamos fazer as nossas contas para chegar à área. Então, a área é igual. Primeiro que está dentro do parênteses. 7 mais 3 é 10. Que vai multiplicar o 4 e o resultado dividir por 2. Então, esta área, 4 vezes 10, 40. E 40 dividido por 2 dá quanto? Dá 20. Então, esta área é igual a 20 centímetros quadrados. E aí nós chegamos ao nosso resultado. Olhando lá, na múltipla escolha, ali nas alternativas, nós vamos ver que a letra A é que representa a solução. A questão número 2 da aula 91 diz o seguinte: considere um trapézio isósceles, ó, trapézio isósceles, onde um dos ângulos da base maior mede 67 graus. Quais são os outros 3 ângulos deste trapézio? Então, primeiro, nós temos que lembrar que trapézio é um quadrilátero, que possui 4 lados, e ele possui 2 bases paralelas. Uma base que é menor e outra base que é maior, certo? Representado aqui por um B maiúsculo e aqui em cima por um B minúsculo. Isso é um trapézio. Mas agora, essa palavra aqui, isósceles. Isósceles quer dizer o seguinte, que os outros dois lados, eles têm exatamente a mesma medida. Ó,
Então, vamos supor, se aqui mede 3 centímetros, esse lado também mede 3 centímetros. Essa é a característica do trapézio isósceles, que as duas bases, os outros dois lados que não são bases, têm a mesma medida, o mesmo tamanho. Agora, outras informações importantes. Vejam comigo. No trapézio isósceles, esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulo A, ele é exatamente igual, ou seja, ele tem exatamente a mesma medida que o ângulo B. E esses outros dois ângulos aqui em cima, eles têm exatamente a mesma medida. Essa é a característica do trapézio isósceles, tá? Pois bem, ele está dizendo que um dos ângulos da base maior mede 67. Então, eu posso afirmar que aqui, ó, mede 67 graus. Tá? Só vou apagar aqui. Então, nós temos 67 graus. O ângulo B tem que ser igual. Então, esse aqui também vai medir 67 graus. Ora, o que é que acontece quando nós estamos trabalhando com um quadrilátero? No quadrilátero, ele tem uma característica. Ele tem a característica da seguinte situação, ó. A soma dos ângulos internos tem que dar quanto? Tem que dar 360 graus. O que acontece no retângulo? É 4 ângulos de 90 graus. No quadrado, 4 ângulos de 90 graus. Todo o quadrilátero, a soma dos ângulos internos tem que dar 360 graus. Ok? Pois bem, então veja bem. Estava dizendo a minha atividade que um ângulo aqui mede 67 graus, certo? Consequentemente, esse outro ângulo também mede 67 graus. Agora veja bem, se a soma dos ângulos internos é 360 graus, e eu já somei 67 mais 67, eu tenho que diminuir do total 134. Para ver quanto medem os outros dois ângulos. Então, eu vou ter 360 menos 134, vai dar igual a 226. Então, nesses dois ângulos aqui, eu tenho que somar 226. Como eles são iguais, então eu divido isso por 2. E o resultado vai dar 113. Então, esse ângulo aqui é 113 graus e esse ângulo é 113 graus. Então, qual é a resposta? Veja bem, nós temos a letra B que está representando. Nós temos dois ângulos de 113 e um de 67.